Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Bom, vamos lá. Fechamento semanal. O que a gente tem aqui? Cara, primeiramente, indo pro diário, a gente tem uma barra vermelha, uma barra verde ignorada, né? Exatamente como a gente tinha dito ontem. Lembra o que eu falei pra vocês, galerinha? Isso aqui tá desenhando uma bandeira, e essa bandeira eu até achei que poderia tocar aqui na zona dos 43.400, mas não, nem tocou, já antes mesmo, né, buscou só a média de 20 períodos e dali para baixo, exatamente como a gente tinha imaginado. E agora? Bom, sendo bem sincero, formou um fundo duplo aqui, né, buscou o fundo da agulha, que foi deixada lá no dia 12, e agora a gente precisa ver se isso aqui volta a subir a partir daqui, formando assim um fundo duplo, ou se teremos mais queda adiante. Olhando para o semanal, o que a gente entende basicamente? A gente entende que foi um candle bem direcional. Então eu diria para tomar muito cuidado essa semana. Isso aqui é análise de candle a candle. Olha só, a gente tem um pavio que é pelo menos uma vez, talvez até duas vezes o tamanho, né, do candle. Bora pegar de baixo que fica mais fácil. 5%, 6% de alta para 12%, é mais ou menos isso. Então a gente tem aqui um pavio que é basicamente duas vezes o corpo, né? E um fechamento bem direcional. O que eu chamo de fechamento bem direcional? É aquele fechamento bem próximo da mínima. Aquele fechamento onde você tem uma direção clara. Observa que em todos os cenários onde isso ocorreu, o gráfico seguiu na mesma direção. Por quê? Porque isso dá base para que o movimento seja exponencial. Mesmo aconteceu inclusive nas correções. Ó. Correção, aí aqui deixou um paviozinho mais feio, tudo mais. Então, correção. Então, Felipe, isso é uma regra? Todas as regras têm exceções, obviamente, mas isso dá base para a gente entender a priori que essa movimentação aqui foi uma movimentação que iniciou uma correção. Claro, aí a gente está olhando apenas o gráfico. Se isso ocorrer, se essa correção ocorrer, a gente tem os alvos posteriores, que é aqueles alvos que a gente já tinha traçado. O alvo mais difícil de ser alcançado é 31.800. Talvez ele não ocorra, por estar muito longe. Mas temos a média de 20 períodos, que agora está na faixa dos 37 mil dólares. E o próprio Super Trend, que está ali em 35. São as três zonas que seria interessante para o Bitcoin buscar um suporte. Entretanto, isso só vai acontecer mediante o rompimento dos 40 mil. Que nesse momento é o suporte que nós temos ainda não consolidado, certo? Ainda não consolidado. Felipe, mas por que ainda não está consolidado esse suporte dos 40 mil? Porque ele não foi tocado ainda, né, num caráter de continuidade de alta. Observa, aqui ele tocou, mas foi um cenário, aí é onde você olha o cenário. Foi um cenário de execução, né, uma semana onde foi a execução de toda essa pernada de alta. Aí ele fez uma lateralização aqui, deixou um pouquinho de alta e agora seria interessante para a gente, depois dele buscar um novo topo, retornar aos 40, consolidar e aí sim a gente bate o martelo e diz que 40 mil é o novo suporte oficial do Bitcoin. Para a gente seria interessante se isso acontecesse também. Então são essas zonas aqui do lado, que são as zonas que eu recomendo você pensar em montar posições caso elas sejam tocadas, obviamente. Se você olhar o cenário de indicadores, fica muito claro que a gente ainda tem espaço para poder fazer mais queda, o que corrobora com tudo que eu acabei de dizer aqui, quanto ao pavio, quanto ao candle direcional. Então a gente ainda tem espaço no RSI para buscar pelo menos metade do movimento lá em 50. Se a gente tentar olhar o MACD, acredito que pouca diferença terá. Ó, MACD ainda nem ficou vermelhinho, mas as linhas estão se aproximando, o que significa que eventualmente elas irão sim romper-se. E aí isso aqui vai começar a ficar pequenininho, vai vir para baixo e tudo mais. Lá no momento onde ele fizer o pico dele para baixo, exatamente aqui, é onde a gente vai pensar em montar posições. Então,
No que tange ao cenário de hold, no que tange ao cenário de position trade, nada ainda vale a pena ser feito. Nada ainda vale a pena ser feito. Felipe, mas tá falando isso há um tempão. Tô, e o gráfico, desde que eu comecei a falar isso, saiu de 40 para 48 mil só. Felipe, mas 48 mil é muita coisa. É, muita coisa, mas aqui, ó. Posso dizer que o gráfico saiu de 40 para 43.900. Que foi exatamente essas zonas de fechamento aqui. Isso aqui, o pavio bonitão, que buscou 48 mil, só durou um dia. Durou apenas e exclusivamente um dia. Uns 2 ou 3, né? Uns 3 dias só. Então, é uma movimentação que ainda não é clara o suficiente para que você arrisque seu suado dinheirinho. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Certo? Mas, a gente precisa entender o seguinte. Passou pelo cenário de negociação. É provável que, né, se continuar caindo por mais um tempo, também é cíclico, também é... Cíclico não seria o nome, também... É mercadológico. Por quê? Faz parte de um cenário de um novo tipo de negociação começar caindo. Não é à toa que qualquer cripto que começa, ela geralmente começa em um cenário baixista e depois ela vai agregando valor. Certo? Então, não seria errado imaginar que agora é o momento onde as gestoras vão executar parte dos seus lucros, vão botar o Bitcoin um pouco mais para baixo, tudo aquilo que elas compraram aqui embaixo, fazer lucro lá em cima. Porque isso vai tornar o Bitcoin mais atrativo, vai tornar os ETFs mais atrativos, e aqui para baixo eles começam a serem negociados propriamente dito. Isso dá tempo também de fazer aquele último suporte que geralmente ocorre no pré-halving, né? Pré-halving geralmente tem um meizinho negativo ou 2 que ocorrem, certo? O último halving, se não me engano, foi em abril, não foi? Foi em abril, isso. Foi em abril de 2020 ou maio de 2020, eu não vou lembrar, acho que foi em maio. E aí você vê que houve esses 2 meses de queda, né? Ok, que esse aqui foi Covid, né? Então não conta muito. Mas voltando os gráficos anteriores, você vê que realmente seria lícito para a gente pensar que tem espaço para fazer um pouquinho de queda, sim. Tem espaço para fazer um pouquinho de queda, sim. Claro que a gente precisa fechar menos direcional do que isso aqui, porque fechar desse jeito aqui é basicamente gritar para todo mundo ouvir: vou continuar caindo, acabou a alta, sente e chora. Que isso aqui seria um candle de difícil retração, né? Ou melhor, seria difícil você virar ele para um candle de alta, porque ele ficaria direcional até demais. Mas a gente está na metade do mês ainda, então muita água vai rolar. E uma coisa é fato: quando passar o halving, o Bitcoin só vai olhar para cima durante muito tempo. Então, graficamente falando, a gente tem sim um candle direcional muito forte de queda. A gente tem indicadores dizendo para a gente que esse é o momento, sim, de iniciar uma correção. E a única coisa que pode impedir, na verdade, tem 2 coisas que podem impedir esse processo de acontecer, ou seja, impedir essa correção de acontecer. O primeiro é se a zona dos 40 mil de fato defender o gráfico. Então, se ela defender o gráfico com toda a força que ela tiver, aí de fato a gente esquece 37, esquece 34. Provavelmente 40 é o gráfico, é o ponto do gráfico onde a gente vai montar nossas posições. Aí pode até ser que ainda dance mais um pouco aqui, mas a gente vai ver pouca movimentação ou nenhuma movimentação abaixo de 40 mil. Beleza? E o segundo ponto é a hype se estendendo dos ETFs durante a semana, trazendo mais pessoas para o cenário cripto e, consequentemente, alimentando o FOMO, que é o medo de estar de fora. Eu acho, sendo bem sincero, que essa narrativa agora perde muito poder, já que já acabou o momento. Então, eu acho que o FOMO estava no seu pico aqui. Certo, aqui eu já não vejo mais um evento de FOMO, de preciso entrar nessa parada dos ETF agora antes que seja tarde demais. Eu já não acho que vai ser esse o evento, mas eu não posso descartar a hipótese e a existência disso. Então, eu diria que inicialmente olhamos apenas para os 40 mil. E o que vier abaixo dele pra gente é oportunidade de compra, oportunidade de hold. Para swing trade, 40 mil sem dúvida é o melhor momento, né, para a gente tentar fazer algumas operações. Eu tinha dito que eu poderia comprar só se fechasse num candle acima, certo? Mas como isso não aconteceu, talvez eu pense agora em vender abaixo desse candle aqui,
certo? Estopando acima desse movimento, o que para mim parece interessante. Buscando pelo menos 40 mil. Mas é um lucro muito baixo, um spread muito minúsculo. Não sei se para mim vale a pena o risco com um spread tão minúsculo. Eu prefiro olhar para a zona dos 40 e tentar buscar alguma operação aqui. Por quê? Existe uma forte tendência de que, mesmo se tocarmos no 40, nós não venhamos a romper no primeiro toque. A gente faça um topo descendente e aí sim, caso vá romper, caso for para romper, de fato façamos isso em uma segunda tentativa. O que colocaria, digamos que nós façamos um fundo lá em 40, esse topo descendente pelo menos até a região dos 44, o que seria extremamente saudável. Tocou, buscou lá 40 mil, voltou 44, que daria uma operação interessantíssima pra gente, 10% de uma operação, e aí faz a nova pernada e aqui embaixo a gente pensa em comprar hold. Seria interessante? Seria interessante. Acho que vale a pena a gente ficar de olho nesse tipo de operação sim, durante essa semana, certo? Mas o hold, aquilo que realmente vai botar dinheiro na nossa carteira até o ano que vem, eu diria que a gente precisa esperar uma oportunidade melhor. Por que eu digo para esperar uma oportunidade melhor? Felipe, por que você está enchendo o saco falando de esperar desde a semana passada? Cara, é simples. Se você olhar qualquer indicador, pegar aí Timo Cloud aqui, ó, nuvem de Timoku, você vai ver que todos eles estão extremamente sobrecomprados. Isso no semanal. Felipe, eu não sei nem utilizar esse indicador aí que você está mostrando. É mesmo, né? Nunca ensinei para vocês. Mas os melhores momentos de compra seriam aqui embaixo, sempre perto da nuvem. Que nesse momento está lá em 23 mil. Seria um sonho. No máximo na nuvem vermelha, na linha vermelha aqui, que seria a região de 37 mil. Então todos eles, bate cabeça aí, pensa em um. Pronto. Você vai ver que ele está extremamente... olha isso. Fechando acima. Chegou a romper, né? Fechou acima da linha da banda de Bollinger. O outro chegou a romper, mas não fechou acima. A média da banda de Bollinger está lá em 35 mil. Então não tem indicador que você pense que não esteja gritando pra gente que o gráfico tá muito alto. Então a gente tem que ser sensato. A gente não brinca com dinheiro aqui nesse canal. Eu já cansei de falar isso pra vocês. Eu não brinco com dinheiro aqui nesse canal. Pelo contrário, eu levo muitíssimo a sério. E levando muitíssimo a sério, eu preciso dizer que neste momento não está atrativo nem um pouco comprar Bitcoin. Certo, ó, o RSI Levels, olha só o estado que tá isso aqui. Não como. Você vai pensar em comprar hold aqui, a chance, a probabilidade, a balança tá contra você. Aqui é o 70-30. Deus tem 30% de chance de dar certo e outros 70% de chance de dar tudo muito errado e você perder muito dinheiro aqui. Certo? Então, dado este recado, eu prefiro me ater à sensatez e aguardar mais um pouco. Mas nesse momento a gente busca operações de swing trade, porque swing trade está aí justamente para a gente aumentar nossas quantidades de dólar. E quando a oportunidade de comprar hold vier, nós temos uma mão bem robusta para isso. Por isso, swing trade, região dos 40 mil, hold pelo menos abaixo de 40 mil por enquanto. Ou se 40 mil consolidar de fato como um suporte fortíssimo. Beleza? Quando é que a gente vai saber que vai consolidar como um suporte fortíssimo, Felipe? Quando tiver esse tipo de movimentação aqui, ó, de volume. Tocou aqui no 44, deixou um volumão do tamanho do universo, aí é fundo. Aí você pode comprar hold porque já deixou pra gente identificado que de fato isso aqui é fundo. Certo? Acho que não tem mais muito o que a gente falar aqui. Dando uma passada rápida no Ethereum. Tem uma situação parecidíssima com o Bitcoin. Observa que ele fez essa trading range, rompeu essa trading range, e nesse momento ele está buscando duas coisas: ou ele consolidar o topo da trading range, que é 2.400, como um novo suporte, ou ele voltar para a trading range, criar esse evento de falso rompimento, e aí a gente olha o fundo da trading range que está lá em 2.150 aproximadamente. Então o Ethereum só tem esses dois cenários, ou é 2.400 ou é 2.150, que podem deixar a oportunidade de compra pra gente. Certo? Mas é isso. Muito obrigado se você ficou até aqui. Se tudo que eu falo pra você fez sentido, é coerente, é inteligente, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo também. E se você quer aprender comigo, se você quer fazer exatamente como eu faço, não esquece, meu livro tá na descrição. Vai lá, entra, você vai ver tudo isso aqui que eu faço e mais um pouco detalhado pra você. Bom? É isso, valeu.
Muitíssimo obrigado.